nome é Rita Félix Fortes, eu sou professora de literatura da UniOeste. Eu vou falar um pouco sobre o conto Esses Lopes, que faz parte do livro Tutameia, de João Guimarães Rosa. O que há de extraordinário neste conto é a forma com que Guimarães Rosa vai discutir um tema, ele vai discutir com muita sutileza a questão da maldade e da violência, e como a maldade e a violência pode contaminar a vítima quando essa vítima se transforma em vingador. A história é bem clássica de uma mocinha muito jovem e muito bonita, que é seduzida, levada, violentada e transformada, obrigada a se transformar amante do homem mais importante da região. Se nós pegarmos essa história, ela vai ter referência inclusive nos contos de fadas. É a história clássica da Chapeuzinho Vermelha, seduzida pelo lobo. E não é por acaso que o conto chama Esses Lopes. O sobrenome Lopes, em português, vem de lobo. Portanto, os Lopes seriam os lobos sempre a rondar e a querer devorar a Chapeuzinho Vermelho, que é a Flauzina. Essa é a história. Portanto, no começo, e a história é a história da vingança da Flauzina em relação aos Lopes. Portanto, numa leitura cuidadosa, é indiscutível, o leitor indiscutivelmente se sente empatia pela personagem, que é quem está narrando a história, e no começo da história, a ideia da vingança parece absolutamente justa. Afinal, é uma violência sexual, ela foi obrigada a se transformar em amante, ela fica sendo controlada, fica sendo oprimida, e nesses aspectos há uma perfeita compreensão da empatia do leitor em relação à personagem, e isso é indiscutível, ainda mais no momento que se discute tanto a questão de gênero, a questão de violência sexual, a questão de opressão sexual, a questão do feminino. Indiscutivelmente, este conto aponta para estes aspectos com muita propriedade. Então, essa é a primeira leitura, é uma leitura correta, não há como discutir, mas na obra do Guimarães Rosa, nada é simples. E aí começam os outros elementos da complexidade da narrativa. Então, estou frisando que, num primeiro momento, a ideia de vingança parece justa à Flauzina, que fora abusada, violentada, explorada, cerceada, tudo aquilo que historicamente foi muito comum na história de gêneros, especialmente o que acontecia com muitas meninas quando pobres e bonitas. Então, essa história é justa, mas o leitor não pode ficar só com esse primeiro plano da história. É indiscutível que por trás dessa primeira história vem uma outra história, que é a história da vingança, e que a vingadora, ao vingar, ao mancomunar, ao criar macabramente estratégias de vingança, vai se tornar tão malévola quanto os seus vingadores. Então, ela que inicialmente seria Chapeuzinho Vermelha, cercada por uma alcateia de lobos, vai se tornar uma vingadora tão cruel quanto os próprios Lopes que a oprimiram, fazendo inclusive com que um dos Lopes, que não tem nada a ver com a história, fosse assassinado só para que o outro Lopes, que é o seu amante, ganhe a confiança dela. Portanto, a narrativa é em primeira pessoa,
A Flauzina, já na maturidade, depois de ter acabado com toda a família Lopes, ela está contando a sua história e, mais que isso, se vangloriando da sua história e da sua vingança. Portanto, o leitor que tem que ter empatia por ela no começo da história, que acha justo, tem também que perceber que há uma outra história por trás dessa história, como eu já disse antes. Ou seja, como é que aquele que vai vingar, ao vingar, ele pode passar tanto da medida quanto aquele que o prejudicou, no caso dela, quanto os Lopes que a exploraram. Então, agora voltando à estrutura do enredo, ela primeiro torna-se amante de um Lopes, que ela diz que é o pior deles, que é o mais cruel, porque é o que realmente começa a história sexual de violência com ela, mas aí ela vai buscando estratégias de uma vingança macabramente elaborada. A primeira dessas estratégias é que ela vai tomando posse de todos os bens que ela pode desses Lopes. A segunda estratégia, ela lhe dá um filho, ela tem um filho desse Lopes, para que ele confie nela e ele passa a confiar nela quase como uma esposa. Terceira estratégia, ela aprende a ler escondido com as crianças que passam perto da casa indo para a escola, porque dentro da sua estratégia de vingança, ela descobre que ela precisa, inclusive, do conhecimento das letras, que ela precisa se alfabetizar. Ela cria uma intriga dizendo que a pessoa que estava lá para vigiá-la, que é uma senhora de idade, estava tentando fazer com que ela tivesse um caso amoroso, ou seja, estava fazendo um tipo de interligação entre ela e aquele Lopes, que não sabia da história e que foi morto injustamente. Portanto, ele morre inocente sem saber da história. Quando ela já tem um cabedal econômico, já aprendeu a ler, já deu um filho a este homem, ela o mata pela forma mais clássica que se tem da ideia da maldade feminina, que é do envenenamento. Ela vai colocando vários venenos no café, na cachaça, na comida, e ela diz que é para arrefecer o interesse dos Lopes por ela. E ela é extremamente irônica, que ela diz, como se fosse, nem foi por mal, foi só para arrefecer mesmo. Portanto, ela mata o primeiro Lopes, mata envenenado. Quando ele morre, antes da missa de sétimo dia, já tem 2 outros Lopes interessados nela. E ela, de certa forma, fica entre os 2. Então, de novo, tá lá a Chapeuzinho, mas agora muito esperta, tá lá o Chapeuzinho à mercê dos Lopes/lobos sedutores que estão cerceando. Ela se torna amante de um, lhe dá 2 filhos e depois começa a se insinuar para aquele outro Lopes que estava interessado nela. E ela já deu 2 filhos para esse segundo Lopes, e ele já tem a confiança total dela, e ela começa a seduzir um terceiro Lopes, que já era interessado nela, como se todos fossem obcecados por ela, e ela diretamente, ela provoca um duelo no qual um dos Lopes morre imediatamente e um outro Lopes morre uns dias depois. Portanto, ela agora se livrou já de 4 Lopes. Do primeiro, que foi o seu amante, o violento, daquele que ela provocou, que desapareceu do mundo, porque ela tinha feito intrigas com o marido, com o amante, os 2 Lopes que morrem no duelo. Ainda falta o 5º Lopes. O Lopes mais rico e o mais velho de todos. E aí, ela já poderosa, já com dinheiro, com 3 filhos Lopes, ela diz que agora só se casando. Portanto, ela exige que ele, para tê-la, tem que se casar com ela. E ele, fixado nela como todos os Lopes, casa-se rapidamente. E ela
o mata com excesso de sexo, de comidas gordurosas e de prazer. Ele já é velho e ela mesmo, ironicamente, ela diz não lhe dava descanso, tanto em agrados quanto em comidas temperadas, etc. Ou seja, ela o leva à exaustão e aí morre o Quinto Lopes, portanto, ela destrói toda a família Lopes. E agora o leitor tem que prestar atenção, porque ele não vai perder a empatia por ela, mas ele também precisa perceber que, além dessa empatia justa, ela passa dos limites, inclusive condenando, provocando a morte não só dos 5, mas condenando a uma morte que não tinha nada a ver com a história. E mais que isso, ela livra-se, ela tem 3 filhos Lopes, ela livra-se dos filhos mandando-os para longe para comprar e vender gado, porque ela não tem apego, ela não tem amor de mãe por estes filhos Lopes. Um leitor distraído pode dizer, mas coitada, ela concebeu estes filhos com homens com os quais ela não queria estar. É verdade. Isso não há como discutir. Mas também, por outro lado, os filhos não nasceram, não são Lopes por vontade própria. Ou seja, eles entram na história a serviço de dar estabilidade nessa essa mulher perante os homens. E ela manda os filhos para longe, ela quer se livrar dos Lopes. Portanto, se originalmente ela é a pobre Chapeuzinho, ela transformou numa loba e numa loba feroz, que não só espanta como destrói a alcateia. E aí o leitor precisa, quando lê o conto, quando ele terminar de ler o último parágrafo, eu sugiro que leia de novo o primeiro parágrafo, porque o primeiro parágrafo é, de fato, o encerramento da narrativa. Quando ela diz, Lopes, que não é exatamente com essas palavras, mas ela diz algo assim, Lopes, que não me venha nenhum, eu os escorraço a dentadas. Ou seja, quem é que escorraça a dentadas? São os lobos, são os cachorros. Nesse sentido, ela se tornou uma loba tão feroz, tão voraz, quanto os Lopes que ela destruiu. Portanto, ela começa com uma história triste, com uma história na qual a vingança parece justa, mas no meio do caminho essa vingança sai da medida e a vingadora se aproxima daqueles que seriam o alvo da sua vingança. E, finalmente, ela diz que não conta por folhinha, que arrumou um homem jovem, muito mais jovem que ela, que não se interessa por idade e que ela quer constituir uma família nova, sem sangues de Lopes. E isso alerta o leitor. Por quê? Porque rejeitar os filhos sistematicamente, incluindo os filhos na sua vingança, é algo que, inclusive, provoca um certo estranhamento. Portanto, o conto Esses Lopes demanda uma leitura cuidadosa. Primeiro, da vingança como, num primeiro plano, parece justa. Segundo, como a vingadora, ao se tornar obsessivamente vingadora, se torna tão voraz quanto os Lopes que destruíram que interromperam a sua história de juventude em toda a narrativa. Ela narra isso com uma intensa alegria e ela tenta fazer, como narradora, ela tenta seduzir o leitor. Mas por trás disso há o Guimarães Rosa que aponta para algumas atenções que o leitor precisa ter, de que esse é um conto, no primeiro plano, justo de vingança, mas é também um no qual a vingança passou da medida.